Muito boa tarde, eu sou o Diogo, sou museólogo da Casa Museu Eva Clabin, estou fazendo a gestão cultural também aqui do museu e é isso que eu falei, assim, estou realmente feliz e surpreso de ver tanta gente aqui. Queria primeiro, antes da gente começar, agradecer sempre aqui ao nosso conselho, presidente Pio Borges está aqui hoje, diretoria do museu, toda a equipe também, nossa equipe de financeira, manutenção, produção, educativo, comunicação, curadoria e museologia. Então é toda essa equipe que permite que a gente consiga fazer tantos eventos de sucesso, né, funcionando muito bem. Vou apresentar aqui o Edson Mota e a Márcia Riso. Eu resumi um pouquinho a mini bio de vocês para a gente não se estender tanto, uma mini bio tão completa. Se tiver faltando alguma coisa, vocês podem me chamar a atenção aqui. Então, o Edson Mota, que vai coordenar aqui o nosso ateliê de restauro, ele é doutor em Conservação e Restauração de Patrimônio pela Universidade Politécnica de Valência, mestre em História e Crítica da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel em História pela Universidade Federal Fluminense e atualmente é professor titular da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também faço aqui o agradecimento à professora Madalena por nos ceder aqui o Edson Mota durante esse período do restauro. E a Márcia Riso, ela possui graduação em Licenciatura em Educação Artística pela FAAP, pós-graduação em História da Arte pelo Senap-FAAP, mestrado em Físico-Química e doutorado em Química Analítica, ambos pelo Instituto de Química da USP, com pesquisa na área de Ciências do Patrimônio Artístico-Cultural. É docente do curso de graduação em Conservação e Restauro da Escola de Belas Artes da UFRJ, é fundadora e coordenadora do Laboratório de Estudos, Caracterização e Desenvolvimento de Materiais Ligados ao Patrimônio Cultural. É presidente da Antecipa, Associação Nacional de Tecnologia e Ciências do Patrimônio. O Ateliê de Restauro ele faz parte da nossa programação de exposições do ano de 2024. Em 2023 a gente deu uma guinada na nossa programação cultural. A gente começou a investir bastante em várias exposições ao longo do ano. No ano passado nós realizamos 6, esse ano a gente vai também realizar 6 exposições. A gente já está tendo a exposição do Contratempo, de curadoria do Lucas Albuquerque, que é uma exposição de arte contemporânea. A gente vai ter também uma outra de arte contemporânea com curadoria da Isabel Portela, uma exposição coletiva com 14 artistas mulheres. Uma exposição sobre Egito, juntando a nossa coleção com a coleção do Museu Mariano Procópio, com curadoria da Helena Severo e do Douglas Fazolato. Teremos mais uma edição do Quina, nosso projeto de projeções de arte contemporânea na fachada da casa, com curadoria da Gabriela Maciel. E na época da Arte Rio, a gente vai ter outra exposição com curadoria do Lucas Albuquerque, da artista Rosana Paulino. E nesse programa de exposições, nós resolvemos colocar também o ateliê de restauro. Foi uma opção que nós tivemos, nós poderíamos fazer esses restauros nos bastidores do museu, pegar uma sala de dentro lá do museu, dos nossos salas de serviço, e fazer o restauro lá. Poderia ser no ateliê do Edson também, mas nós optamos por fazer ele visível ao público. Então nós desmobilizamos a nossa sala chinesa, eu acredito que quase todos tenham visto lá no jardim, a gente desmobilizou a sala chinesa para que ela virasse um aquário onde o público pudesse ver esse processo de restauro acontecer durante os 3 meses previstos para o ateliê de restauro. Isso foi uma inspiração que a gente teve vendo o restauro do quadro A Ronda Noturna do Rembrandt, que aconteceu na Holanda, Ele foi bem visível para o público. E isso acaba sendo também bem didático, Então, vamos lá para o início mesmo, que foi por que nós resolvemos restaurar alguns quadros aqui da coleção Eva Clabin. Ao longo dos anos, nós fizemos, no início 2004, 2005, nós fizemos alguns restauros, uma leva de restauros aqui nos quadros da casa, o Edson Mota, inclusive, fez alguns. E com o passar do tempo, a gente foi percebendo que outros quadros precisariam também de restauro. Mas é claro que a gente sempre tem que encaixar isso numa agenda do museu, tem uma lista de várias prioridades sempre para a gente fazer, mas chegou o momento da gente fazer esses restauros. Principalmente porque alguns quadros apresentavam um verniz muito escuro, o que estava dificultando a visualização desses quadros,
ou seja, estava dificultando a leitura da história desses quadros. Então, no ano passado, um quadro em especial que eu vou mostrar para vocês estava me preocupando mais. No ano passado eu convidei aqui o Edson Mota para a gente dar uma olhadinha aqui nos quadros, e nós fizemos uma seleção de 5 quadros que estariam numa situação um pouco mais crítica. Eles não estão numa situação crítica no sentido de não tem rasgo, não está acontecendo perdas mais significativas nem nada. É realmente o principal, o Edson depois pode até me corrigir, mas eu acho que o principal mesmo é a questão dos vernizes escurecidos. Então fizemos essa seleção de obras. Vou começar aqui a mostrar o primeiro, que foi o que me motivou a chamar o Edson, que foi esse quadro Apolo e Daphne. É um quadro de um artista francês chamado Louis Silvestre, é um artista do século XVIII. Ele se especializou muito em pintar temas mitológicos, especialmente aqueles vindos do livro Metamorfoses de Ovídio, do poeta romano Ovídio. Por coincidência, 4 desses quadros, são 5 quadros, né, que a gente vai restaurar, 4 deles têm temática mitológica, e sendo 3 saídos do livro do poeta Ovídio. E também esses quadros mitológicos já estão assim, nos inspirando a fazer uma exposição no ano que vem sobre mitologia. Também já está no nosso calendário isso. Então vou começar falando aqui por que eu estava preocupado com esse quadro. A foto ela está muito boa, não sei se vocês viram o quadro lá na sala chinesa. O quadro está muito escuro, ele está com um verniz muito amarelado. E o que está impedindo a gente de ver a história que o artista, de forma tão sutil, nos contou. Esse quadro, então, como eu falei, Apolo e Daphne, ele mostra uma cena em que o Cupido ele teve uma rixa com o Apolo, uma rixa para ver quem era o melhor arqueiro. O Cupido ele fica, então, meio irritado com o Apolo e resolve se vingar. Então, o que ele faz? Ele dá uma flechada no Apolo, né? Ele faz com que o Apolo se apaixone pela Daphne, ele dá uma flechada com uma ponta de ouro, e ele também, ao mesmo tempo, dá uma flechada na Daphne com uma flecha com ponta de chumbo, que fecha o coração da Daphne. Então, a gente vê aqui, até no detalhe dá para ver, é muita sutileza, que com o verniz escuro a gente perde a sutileza das 2 flechas ali, com o Cupido segurando, né, as 2 flechas que ele fez essa maldade aí com o Apolo e com a Daphne, né? Aqui temos o outro personagem, que é o Apolo, que está num movimento querendo alcançar a Daphne. Isso tudo eu estou mostrando mais em detalhe só para a gente entender a riqueza de detalhes que a gente acaba perdendo por conta desse verniz escuro, né? Então aqui a gente tem a Daphne desesperada fugindo do Apolo, e ela pede para o pai dela tomar alguma iniciativa, fazer alguma coisa. O pai dela não iria bater de frente com o Apolo, né, um deus super poderoso. Então o que ele faz? Ele transforma a Daphne numa árvore, num loureiro, imaginando que assim o Apolo fosse desistir dela. Tem até mais uma sutileza do quadro que passa meio desapercebida, é essa coroa de louros que o pai dela está usando, já meio mostrando o destino da Daphne. Aqui eu tentei pegar um detalhezinho da mão da Daphne se transformando num loureiro, as folhinhas começando a surgir. Mas isso passa muito desapercebido, né? Como eu estava falando. Que é um detalhe, uma coisa muito sutil que o artista quis nos mostrar. E que a gente estava perdendo a leitura disso por conta do passar dos anos, né? Que vai afetando as obras de arte. O próximo quadro que a gente vai restaurar é o Rapto de Europa. É um quadro do artista italiano Luca Giordano. É um óleo sobre tela do século XVII. Ele já passou, na década de 90, talvez o Edson possa falar um pouquinho melhor, por um restauro, reentelamento. Ele teve perdas de tinta, mas ele está muito bem consolidado, foi muito bem restaurado, reentelado. Ele está bem consolidado, mas também tem esse problema do verniz escuro. E aqui também, mais um tema mitológico, que a gente tem toda uma história sendo contada, e quanto mais clareza de elementos, melhor para a gente entender essa história, né? Então, muito rapidamente, esses mitos contados pelo Ovídio são super longos, cheios de detalhes. Eu estou fazendo só um resuminho mesmo aqui sobre o Rapto de Europa. Zeus, ele se apaixona pela princesa Europa, que era uma princesa ali do Oriente Médio. Ele se apaixona por ela e ele se transforma num touro. Então,
se mistura ali no rebanho do pai da Europa, e ele começa a chamar a atenção. Ele vai se aproximando da Europa, que estava brincando numa praia com umas amigas, catando umas flores. Então ele vai se aproximando. A Europa com as amigas começaram a fazer uns colares de flores, né, que a gente consegue ver que ela colocou no touro, né, no Zeus, que ainda não havia se identificado para ela, né, a princípio era somente um touro. Então ela se sente confiante, monta nesse touro, e aí Zeus se apresenta. E ele mostra que é Zeus, sai correndo em cima das águas, né? Isso também é estranho, né? Mas dá para ver a patinha do touro ali molhada na água. Ele sai correndo por cima das águas e leva a Europa para a ilha de Creta, aonde ele vai se apresentar, vai consumar a relação com ela. O outro também, baseado no poeta Ovídio, a Galateia à beira do rio, de autoria do Gabriel Metsu, um artista holandês também do século XVII. É um óleo sobre madeira. E a historinha da Galateia, bem resumidamente, a Galateia ela é uma ninfa das águas que se apaixona por um pastor chamado Assis. Ao mesmo tempo, um ciclope chamado Polifemo se apaixona pela Galateia. E o ciclope, muito enciumado, né, um gigante de um olho só, ele pega uma pedra e esmaga o pastor Assis, né, com essa pedra. Então aqui na cena, no quadro, a gente vê a Galateia sentada sobre essa pedra, e por uma questão de magias, né, por questões especiais que envolvem os deuses, o Assis, o sangue dele é transformado em água, e a partir dali, daquela pedra, surge o rio Assis. Então isso também fica bem sutil ali, a Galateia com um pezinho na água. Então, de certa forma, ela não pôde estar com seu amor, mas ao mesmo tempo ela consegue ter um contato com ele, já que ela é uma ninfa das águas e ele virou um rio. Outro quadro mitológico que será restaurado, esse sim bem interessante, ele é um óleo sobre cobre. É um quadro do artista Hendrik van Balen, holandês, do século XVII. A gente tem aqui óleo sobre tela, óleo sobre madeira. Esse é o único óleo sobre cobre aqui da nossa coleção. E a gente percebe um pouco do cobre na coloração, né? Ele tem uma coloração bem diferente dos outros quadros, e esse quadro é possível que tenha algumas surpresas aí durante o restauro. Também outra cena mitológica, casamento de Netuno e Anfitrite. É uma cena que acontece, parte dela no fundo do mar. A gente tem uns seres fantásticos marinhos aqui na parte de baixo do quadro. Tem cavalos também, né? Tem toda essa parte da mitologia que permite essas fantasias. É engraçado também que tem um cupido, tem essa cauda, esse véu escuro da Anfitrite, que está sendo segurado por um cupido. E o cupido é sempre uma validação de que é um amor verdadeiro esse, né, da Anfitrite com o Netuno. E o último quadro que será restaurado acho que é o preferido do Edson, se eu não me engano, é uma cena de caça, é um quadro do holandês Philips Wouverman. É um quadro do século XVII também, um óleo sobre madeira, que mostra uma cena de provavelmente algum dono de terra se preparando para uma caça. Né? A gente tem alguns cachorros de caça ali na parte de baixo, um outro homem segurando um falcão também. Então, são esses os quadros. Eu gostaria de ressaltar muito o caráter educativo dessa iniciativa que a gente está tomando de fazer o ateliê de restauro visível ao público. A gente está achando isso muito importante, fundamental, e é um diferencial. Né? O restauro acontece em vários museus, restauros abertos também acontecem, né, em alguns museus, mas eu acho que essa iniciativa de fazer bem aberto, dar um ar de exposição a esse restauro. Também a gente está programando uma série de mesas de bate-papo aqui para explicar o processo, uma apresentação final depois também do processo de restauro. O nosso setor educativo está muito envolvido também, apresentando oficinas baseadas aqui no restauro. Então, é um programa que a gente está tratando com bastante carinho. Então, vou passar agora aqui a palavra para o Edson Mota, que vai poder falar um pouquinho melhor sobre o restauro em si. Muito obrigado. Eu primeiro agradecer a presença de todos, especialmente a presença falando de todas as pessoas especiais que estão aqui, que são muitas, eu teria que ter uma lista enorme, mas queria destacar uma, que é a Tânia Teixeira.
viúva de Cláudio Valério Teixeira, meu grande amigo. Cada vez que eu falo disso, me emociono. Eu queria dar uma explicação primeiro o que é o restauro, de forma muito simples. De forma muito simples. A finalidade desse PowerPoint é justamente ilustrar o que é o restauro para pessoas que não sabem o que é o restauro. E a grande maioria das pessoas não sabe. Tá? Então eu fiz um pequeno PowerPoint para aqueles iniciados, os estudantes, os restauradores. Por favor, me perdoem a redundância. Mas a finalidade desse PowerPoint é justamente se dirigir às pessoas que não sabem exatamente a natureza da profissão. Então, o PowerPoint é esse. Afinal, o que é o restauro? Muita gente não sabe, né? E o restauro é um reparo, é um conserto de uma obra que sofreu algum dano. E podemos dividir o restauro das pinturas em duas etapas: o restauro estrutural e o restauro estético. O restauro estrutural trata dos rasgos, das perfurações e tinta e descolamento. Então o restauro é dividido em dois: restauro estrutural e restauro estético. Muitas pessoas se especializam nas diferentes etapas de restauro. Os defeitos que podem ser resolvidos por meio de diversas técnicas especiais, esses defeitos estruturais, dentre eles o reforço da tela, o famoso rentelamento. Já o restauro estético é a outra fase do restauro, e é a que nós vamos fazer aqui. Nós não vamos fazer restauro estrutural, mas só restauro estético. Remove os vernizes amarelados, remove as repinturas, e nesse caso é um caso curiosíssimo, porque naturalmente você sabe que a origem dessa coleção é da dona Eva Clabin Rapaport. Eva Clabin, ela fazia uma coisa estranhíssima. Ela contratava um empregado dela, que também era restaurador, para, digamos, esconder certas coisas, modificar certas coisas, dar alguns vernizes, etc. E uma das coisas que ela fez foi esconder essa caveira que aparece, que vocês estão vendo lá. A imagem que vocês estão vendo à esquerda, ela contratou esse restaurador para cobrir a caveira, porque ela tinha um certo medo da morte. Ela já era uma senhora de muita idade, então tudo que era memento mori, que era lembrança da morte, ela queria esconder. Então, para nossa surpresa, quando fizemos o restauro, eu e a May, em 2002, nós revelamos isso, tiramos essa repintura. Era uma repintura recente, não havia nenhuma dúvida de que era uma coisa bastante recente, e revelamos a caveira. E isso faz parte do restauro. Como bem disse o Diogo, restauro é recuperar duas coisas: recuperar a forma. Por forma eu entendo cores, formas, texturas, elementos formais, recuperar a composição, a parte formal da composição, mas recuperar também a narrativa, a história que é contada. Contada às vezes diretamente, como é o caso de antigamente, e indiretamente, como na arte contemporânea, né? Que se conta uma história indiretamente, através de um conceito subjacente. Bem, e esse é o caso dessa pintura. O que foi revelado aqui foi o São Jerônimo, que antes era uma hipótese de São Jerônimo. Agora sabemos que é, de fato, pela iconografia, o São Jerônimo. Quando a seguir, quando a integridade visual, vocês estão vendo que o São Jerônimo está aqui com uma lacuna ali enorme, né? Mas quando a integridade visual, quando se tira essas repinturas, a integridade visual da obra é comprometida ou está comprometida, cabe ao restaurador fazer o que se chama vulgarmente de retoque, mas no linguajar sofisticado dos restauradores ou técnico dos restauradores, se chama reintegração cromática, onde você repõe tinta nas áreas faltantes. Tá? E foi isso que nós fizemos. Essa pintura está lá embaixo, está no saguão, para vocês verem.
O restauro de áreas perdidas deve ser feito obedecendo certas regras. E esse é um assunto contencioso, um assunto que dá muita briga, dá muita discussão. Eu já tive casos de professores reunindo turmas para me criticar porque eu fiz restauros que às vezes imitavam a tinta original. E os restauradores devem deixar evidente por meio nas áreas retocadas, essa é a regra padrão, é a regra ortodoxa. Devem deixar evidente as áreas retocadas por meio de técnicas específicas. Quer dizer, usar técnicas específicas para que de perto a pessoa diga: ah, aqui está o restaurador. Essa área aqui não é a área do artista, é a área do restaurador. Então, foi o que fizemos. Nesse caso, a área foi reconstruída, mas a textura da área foi modificada, porque existem várias técnicas. Existem técnicas gráficas, técnicas de simplesmente não restaurar, deixar a pintura neutra, então, várias técnicas. O pontilhismo famoso que nós utilizamos nos de Cavalcantes do Teatro João Caetano, ano retrasado. A técnica que utilizamos aqui foi mais discreta, que é uma pintura para leitura muito próxima. Você tem que ler a pintura quase que, como dizia o Rembrandt, cheirando a pintura. Então, a técnica que nós utilizamos aqui foi simplesmente deixar a superfície lisa. Quer dizer, olhando numa distância normal, você não vê. Mas se você quiser identificar, você vê pela diferença da textura. A textura é absolutamente lisa e a da pintura não é. Você identifica o que é original e o que não é original. É uma forma de fazer isso em pinturas pequenas que exige uma leitura muito, muito íntima. Vocês podem ver, essa pintura está lá embaixo e ela está à disposição de vocês. Ao final do restauro, a pintura é recoberta, na maioria das vezes, por uma finíssima película de verniz, que a protegerá do acúmulo de poeira e do excesso de luz. Esse jovem barbudo ali é o Pedro Teixeira, que está ali atrás. Porém, o restauro nem sempre é simples. E aqui nós temos dois dos nossos cientistas, nossa querida Márcia e o professor Daniel, e três, a professora Milena. Acho que a professora Milena vai trabalhar indiretamente, não diretamente. Porém, o restauro nem sempre é tão simples. Em alguns casos, temos que examinar as pinturas com técnicas especiais para esclarecer alguns mistérios mais difíceis. Uma das técnicas revela a existência de craquelês, ou examina os craquelês, examina os pigmentos, tem uma série de finalidades. Nesse caso, aqui que vocês estão vendo, ele foi usado para revelar se essa área preta que está na parte de cima é ou não é repintura. Então ela tem várias finalidades, eu não vou me alongar aí. E existem os raios-x, que o raio-x é muito comumente usado. Isso é uma pintura que nós restauramos em 2012, que é uma pintura importantíssima, portuguesa, que pertence à nossa família real lá de Petrópolis. E ela serviu para revelar, através do raio-x, as áreas que estão danificadas. Vocês estão vendo que à esquerda a pintura está toda repintada, a obra está toda repintada. Quando radiografamos, vimos que a repintura se restringe a uma área muito, muito, muito sutil. E, finalmente, as análises químicas. Aí, Daniel, Milena e Márcia. Essas análises foram feitas pelo professor Luiz Souza, lá do SECOR, da UFMG, numa pintura também importantíssima, a pintura do Debré, que nós restauramos, e essas análises serviram para identificar a autenticidade da pintura. Foi, inclusive, essa análise que identificou um pigmento que só existia nessa época e, portanto, atribuía a obra ao Debré. Então, isso é um panorama geral, tá? Muito rápido. Claro que Márcia, Daniel, Milena vão falar mais detalhadamente numa palestra que elas vão dar aqui. E tudo isso
Quem irá demonstrar a seguir é a professora Márcia Rios. Tá bem? Então, passo a palavra para a professora. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para eu estar aqui e a presença de todos vocês. Eu acho que a minha apresentação talvez não seja tão interessante assim, vou falar mais de coisas químicas, mas depois vocês podem fazer as perguntas. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é sobre a investigação científica em obras de arte aplicada à conservação e restauração de bens culturais. Eu acredito que agora nós estamos assim no Brasil num ponto de inflexão onde a gente começa a se utilizar dos métodos científicos na restauração. Isso até pouco tempo não acontecia. E a aquisição do conhecimento, ela descreve essa curva exponencial, então isso se dá aos poucos. A gente, como um aluno quando entra na faculdade e começa a ter conhecimentos de várias disciplinas sobre o tema principal, por exemplo, o próprio restauro ou arquitetura, no começo esse conhecimento fica disperso, mas no final, quanto mais ele acumula, de repente parece que tudo se junta e ele vem aqui para essa parte da curva que sobe. Então, a restauração já acontecia na Europa desde o final do século XIII, mas não do modo que nós conhecemos hoje em dia. Naquela época era mais um refazer ou renovar uma pintura. A partir do século XIV ela tem um caráter mais prático e utilitário. A partir do século XV já existe uma motivação cultural. O termo restauração aparece a partir do século XVI, e no século XVII começa a haver o hábito de colecionismo, de se colecionar peças, e começam os primeiros museus. A profissão já é estabelecida na França, né? A restauração é estabelecida como uma profissão no século XVII, e a conservação preventiva aparece no século XIX. A ciência aplicada à restauração começa a ser utilizada no final do século XIX e se estabelece mais fortemente no século XX, nos anos 60. Aqui eram esses vários retângulos que vocês estão vendo, eles iam entrando um a um, mostrando o que foi acontecendo, mas infelizmente ele ficou congelado aqui, então não vai dar para ver. Mas no final, por exemplo, em 1888, num museu, né, na Alemanha, que eu não me lembro o nome agora, também se lembrasse não ia conseguir pronunciar, já se faziam radiografias em obras de arte. Tá? Depois, em 1920 e poucos, já tem museus com laboratórios, e em 1931 aparecem os laboratórios de museus da França. Bom, nos Estados Unidos aparece a restauração ainda como refazer, renovar no século XVII, a conservação preventiva final do século XIX, e a ciência começa a ser aplicada em conservação e restauração no início do século XX, se estabelecendo mais fortemente nos anos 70. Já aqui no Brasil, ela começa com a vinda da família real, né? Ainda como renovar, refazer. Primeiro órgão de preservação do patrimônio de 1938, né? E a conservação preventiva se estabelece na metade do século XX. A ciência começa a atuar também na metade do século XX e se estabelece mais fortemente a partir dos anos 90. Então, agora no século XXI, onde nós estamos, o conceito de patrimônio está ligado a valores artísticos, históricos, científicos e religiosos, dentre outros. A importância da preservação se deve ao fato de que nós, conhecendo o passado, podemos entender melhor o presente e até inferir sobre o futuro. Isso diz respeito, portanto, à nossa memória
identidade, direitos e cidadania. A área de conservação do patrimônio cultural é um tema multi-interdisciplinar. Então, o patrimônio cultural está sujeito à degradação física, química e biológica. Do ponto de vista físico-químico, as obras de arte, especialmente os quadros que nós estamos falando hoje em dia, são sistemas complexos, em cujas interfaces, então, interface entre camada de preparação de um quadro, camadas de pintura, camada de verniz, nessas interfaces podem ocorrer inúmeras reações e alterações, e na interface da obra com o meio ambiente também. E do ponto de vista biológico, elas fazem parte do ecossistema e podem ser atacadas por macro e micro-organismos, ou seja, podem ser atacadas por fungos, bactérias e cupins, etc. Então, o conservador e restaurador tem que ter conhecimentos de ciências humanas, exatas e biológicas, além das técnicas especialíssimas de restauro. Com relação à aplicação da ciência na restauração. Então, ela serve para a caracterização de materiais e para desenvolvimento de novos materiais. Com relação à caracterização, a gente pode fazer a identificação dos materiais originais da obra, dos adicionados num restauro anterior, alguma coisa assim, e dos produtos de degradação. Isso nos possibilita fazer a identificação da obra, a identificação dos métodos construtivos dos artistas antigos, por exemplo, ou dos materiais utilizados, a datação de uma obra, e nos permite também indicar qual o melhor tratamento de conservação a ser feito. Com relação ao desenvolvimento de novos materiais e métodos, do ponto de vista de conservação, podem ser desenvolvidos processos de armazenamento ou embalagens, e com relação à restauração, processos de limpeza novos ou vernizes. Atualmente, sempre pensando nas mudanças climáticas e sustentabilidade. Esse é o nosso novo grande desafio. Só como exemplo de novos materiais, por exemplo, no meu doutorado, eu desenvolvi um novo material para limpeza de superfícies policromadas, um filme absorvente de celulose SBA15, que pode ser utilizado em alguns casos muito particulares. Bom, os tipos de análise em obra de arte. Existe o tipo de análise destrutiva e a não destrutiva. O que eu vou mostrar para vocês depois, com o equipamento que nós vamos utilizar nas obras que o Edson vai restaurar, é um tipo de análise não destrutiva. Entretanto, o conceito de análise destrutiva e não destrutiva para os químicos e para os restauradores é bem diferente. Então, para os químicos, a análise destrutiva é sem a preservação de amostra, e a análise não destrutiva é com preservação de amostra. E para os restauradores é com retirada de amostra. Simples retirada de amostra de uma obra já é um procedimento destrutivo. E o não destrutivo sem retirada de amostra. Então isso é importante ter em mente quando o restaurador vai pedir uma análise para um cientista, para um químico, um físico, etc. Então a gente tem que conhecer muito bem os métodos de análise, quais são, por que e para que são usados, quais são seus limites e que resultados eles podem dar. Então vou dar alguns exemplos aqui. Então a gente pode, por exemplo, analisar metais, sais, etc., como moedas, uma eflorescência que teve aqui no mosaico, uma argamassa, ou superfícies policromadas, onde entram as pinturas, que tem um suporte e uma camada pictórica. Então, numa pintura, se nós tirássemos um pedacinho e olhássemos de cima, assim, a gente veria a tela, o suporte, né, a tela, depois uma camada de imprimação, pode ter um fundo também, sobre esse fundo pode ter um desenho, as várias camadas de tinta, pode existir ou não uma velatura, o verniz e geralmente poluentes que ficam sobre essa camada pictórica.
Aqui é uma microfotografia mostrando, né, o desenho anterior. E eu, apesar da camada pictórica de uma pintura ser bidimensional, eu gosto de abordá-la como tridimensional, porque quando se a gente pensar, são várias camadas sobrepostas. E algumas vezes, onde é necessário retirar uma amostra, a gente, ficando só com a camada pictórica, né, aqui tirando o suporte, a gente pode analisar de duas formas, ou de frente, pegando todas essas camadas, ou de lado, retirando a amostra e olhando por cima. Tá? Então, que tipos de análises que se usam? Então, sempre a primeira coisa que se faz é um imageamento multiespectral, onde você faz uma fotografia com luz visível, com luz ultravioleta, com radiação infravermelho, radiografia se necessário, e até imagens com microscopia eletrônica se necessário também. Depois, partindo para outros tipos de análise, nós temos métodos de análise físico-química, estrutural e biológica. O que eu vou mostrar para vocês hoje é um tipo de análise físico-química, uma análise elementar, ela me dá os elementos presentes na obra, aqueles elementos da tabela periódica, lembra? Dá os elementos, e como nós conhecemos a composição dos pigmentos, tanto dos antigos como dos atuais, de posse do conhecimento dos elementos que estão presentes ali, a gente consegue inferir qual pigmento é. Então, esse é o equipamento de fluorescência de raio-x, ele se assemelha a um secador de cabelo, digamos assim, mais sofisticado. Ele pode ser utilizado de duas maneiras, na bancada, né, onde ele está, essa foto do meio, onde ele está em pé, onde tem esse suporte que eu posso colocar, por exemplo, uma moeda ou alguma peça pequena. Ele é fechado com esse chapéuzinho de chumbo, para não dispersar a radiação, ou diretamente sobre a obra, apontando para a obra. A escolha do método a ser utilizado é sempre uma questão de custo e benefício, que dificilmente uma técnica sozinha resolve todos os problemas. Geralmente é necessário fazer uso de várias técnicas e cruzamento de dados dos resultados para se obter uma resposta satisfatória. Vou passar rapidamente sobre alguns exemplos. Essa foi uma consultoria, na verdade foi uma auditoria feita no Museu de Arte Sacra de São Paulo, no acervo de numismática, onde havia problemas de moedas que foram trocadas, roubadas, etc. Então nós analisamos 800 moedas, eu não vou colocar as 800 aqui, não se preocupem. Então, por exemplo, essa moeda era de cobre, né? Então, o pico, eu analisando a moeda, o aparelho já me dá no computador, vocês vão ver que eu vou demonstrar, um pico que é característico do cobre. E é como uma impressão digital, cada elemento da tabela periódica tem um pico característico. Essa outra já era de ouro, tá? Um outro exemplo muito rapidamente, da obra Anunciação, do pintor Frederick Westing, século XVIII. Então, nesse caso, foram analisados todos esses pontos, não só por essa técnica, também por outras. E aí foi utilizado um suporte, porque era uma obra muito grande, uma obra de 2x3, ela está de lado até, então o suporte facilita, porque aqui eu vou demonstrar para vocês com 30 segundos para tomada de dados, mas geralmente a gente deixa alguns minutos para o acúmulo de repetições o resultado ser mais fidedigno. E aqui vocês podem ver a sobreposição de todos os espectros. Tem a obra também antes e depois do restauro, ela estava dobrada um pedaço e foi desdobrada. Aqui uma outra consultoria feito no painel do Di Cavalcanti, o painel de mosaico, no Teatro Cultura Artística. O Teatro Cultura Artística pegou fogo. Quem fez essa restauração foi Isabel Ruas, mas o Teatro Cultura Artística em São Paulo pegou fogo e só sobrou esse painel na frente. Então, aqui é o teatro, né? Aqui uma vista de cima, de como ficou o teatro, só sobrou isso mesmo.
E na restauração, ela encontrou um problema sério, que era esse esbranquiçamento que vocês podem ver do lado direito embaixo, que ela não conseguia remover de forma alguma. Então foram feitas análises, nesse caso a fluorescência de raio-x identificou vários elementos e não deu para determinar o que era. Então foi feito também a espectrometria de absorção atômica, para definir o que era, e aí era um carbonato de magnésio, e aí foi indicado o material para ela poder remover isso. Outra consultoria para o Júlio Moraes foi feita nos afrescos do Hotel Toriba, em Campos de Jordão. Fulvio Penac pintou toda a parte interna do hotel com afrescos, e aí eles já haviam restaurado várias vezes e aparecia também um esbranquiçamento, mas de outro tipo. Eu queria ver se dava para ver aí. Ele saía, mas ele florescia, ficava para cima, não estava grudado como o outro, mas eles limpavam e ele voltava, limpavam e ele voltava. Então nós pegamos algumas amostras, fizemos estratigrafia, fizemos a espectrometria de infravermelho da argamassa, também a microscopia eletrônica, e na microscopia eletrônica existe acoplado um equipamento que faz o mesmo papel que o tracer que eu estou falando. E o que apareceu de muito estranho aqui é que havia muito carbono e oxigênio nessa argamassa. Então eu resolvi preparar a amostra de uma outra forma inusitada que não era usada, e nesse outro método de preparação deu para ver que havia fungos dentro da argamassa. Quer dizer, a argamassa, o afresco, não sei se vocês sabem, tem toda uma preparação, são camadas que são feitas, arítio, entornaco, conforme é chamado, e tudo não é uma pintura sobre a parede, é toda a parede que é o afresco. E essa preparação do afresco, essa argamassa, estava bastante porosa e os fungos estão vivendo lá dentro tranquilamente, porque tem espaço para eles e tudo. Então isso foi possível ver com esse novo método de observação no microscopia eletrônica. E por último aqui mais uma consultoria também para o Júlio Moraes, do teto da Igreja do Carmo de São Paulo. Esse é o teto da igreja, a pintura atribuída a Padre Jesuíno do Monte Carmelo, que eu tenho estudado há 30 anos. Então, nesse caso, foi retirada uma amostra desse local para fazer um corte estratigráfico. Aqui foi retirada uma massa, porque havia uma massa branca entre a repintura e a pintura original. E aqui, esse é o corte estratigráfico da pintura. Tem 8 camadas. Análises que foram feitas de todos os materiais. Aqui a comparação do corte estratigráfico visto no microscópio eletrônico e visto no microscópio normal. Então, foi interessante nessa pintura de forro, né, que deu para ver claramente que as 3 primeiras camadas eram do século XVIII e as outras camadas do século XIX, pela identificação dos pigmentos. Então, a partir desses resultados, eu pude também fazer uma formulação para ele remover a pintura sem danificar o original. E então, assim, resumindo, nessa pintura, as figuras laterais são originais do Padre Jesuíno e são do século XVIII. O céu azul é do século XIX, assim como o medalhão, e a pintura da Nossa Senhora, esse círculo redondo e o que está em volta dela, é do século XX. Tá? Aí a remoção da repintura, mostrando a pintura original, esse trabalho do Júlio Moraes. Aqui a continuação. Então, finalizando, Munhoz Vinhas diz que a ciência informa, mas não justifica as decisões que são tomadas na seleção de determinado tratamento. A objetividade do restauro científico seria insuficiente para dar conta do contexto contemporâneo da conservação e restauração. A avaliação do conservador-restaurador é imprescindível.
Em outras palavras, então, a ciência ajuda, mas a palavra final, a decisão do que fazer e como fazer, é do conservador restaurador. Cada caso é um caso e cada situação deve ser analisada individualmente. E a gente tem que saber qual a pergunta que a gente está fazendo, né? E conhecer os métodos de análise, saber quais são, por que, para que são usados, quais seus limites e que resultado podem nos dar. Então, é isso, gente. Então vai fazer agora aqui na prática uma análise química, né, dar o pontapé inicial aqui no nosso ateliê, fazendo a análise do quadro aqui do Philips Vogelmann. Então, gente, eu estou aguardando só um pouquinho, porque eu tenho que esperar o computador reconhecer o aparelho, mas a importância dessas análises é que nós vamos conseguir ver os elementos que estão em cada cor, ou seja, em cada pigmento, e dessa forma a gente consegue saber se a obra realmente é antiga ou não, se é uma área que foi repintada ou se é uma obra falsa. Vamos supor que tem uma obra querendo passar por uma obra do século XVII. E aí, quando nós analisamos, nós achamos um branco de titânio, que começou a ser usado no século XX. Então, certamente não é uma obra antiga, tá? Se nós acharmos um branco de chumbo, que era o branco utilizado antigamente, ela provavelmente vai ser uma obra antiga, mas ainda assim nós temos que ver outros indícios, porque alguém hoje em dia pode estar produzindo um branco de chumbo, que é muito fácil de produzir num ateliê, tá? Isso só para falar do branco, mas cada pigmento tem as suas características e começou a ser fabricado a partir de uma determinada época, tá? Então, vou fazer as análises aqui e dependendo do que aparecer, inclusive o Edson pode, né, falar o que acha. Então vamos lá. Obrigada. Conforme o tipo de análise, a gente escolhe também o tipo de voltagem e corrente que a gente quer. Então, para esse caso que estamos procurando metais pesados, eu vou utilizar esse padrão aqui. Vou abrir uma pastinha, acho que é melhor eu ficar com... Tá. Vou abrir uma pastinha para essa obra. Então, eu vou colocar meus parâmetros aqui. 40, meu ponto 1. Vamos fazer ponto 1 no branco, depois um 2 no vermelho, um 3 no azul, para saber, tá bom? Então aqui branco, branco nuvem. E eu vou fazer com 30 segundos. Então já começou a leitura, já aparece o espectro ali. Quando ele está fazendo a aquisição dos dados, tem essa luzinha vermelha, quando termina ele apaga. Agora vamos fazer um novo ponto, ponto 2, o vermelho. Do casaco. Geralmente a gente tem uma foto de um quadro, da obra e vai marcando os pontos, quais são, para saber depois. Querem que eu mude o ângulo para todo mundo poder ver? Não, tá bom. Tá bom.
E agora, por fim, vamos fazer um azul. Acho que pode ser melhor assim. Vou fazer 2 azuis, o azul claro e o azul escuro do céu. Então aqui o azul claro. Acho que eu vou ficar só no azul claro, para não demorar muito. A gente tem que lembrar que quando eu estou analisando a obra assim, de frente, estou pegando todas as camadas. Tá? Então pode ter uma camada de preparação com cálcio, com chumbo, pode ter uma outra camada de tinta por baixo, porque o artista faz várias camadas sobrepostas. Muito bem, esse é o aparelho, esse é o programa para aquisição de dados. Só um minuto. Não, vou deixar ele aqui, porque se eu quiser fazer mais alguma coisa... Se vocês puderem analisar com o microfone... Obrigado. Tá, agora eu vou abrir um outro programa que vai fazer a análise dos dados. Então, nesse outro programa, eu vou abrir aqui um novo projeto. Vou abrir os espectros. E aqui eu tenho todos os espectros sobrepostos. Eu vou fechar para abrir um por um. Vamos ver, por exemplo, o branco. Opa! Aqui o branco que nós vimos na nuvem. Eu consigo ficar assim meio de lado, então vocês. Aí eu venho aqui na tabela periódica. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. E aí eu posso pedir autoidentificação, mas isso não me interessa, porque, por exemplo, eu sei que esses picos aqui do começo são picos que pegam argônio do ar, que pegam coisas que não me interessam e vai me dar mais trabalho. Então, eu venho aqui. Então, esse pico é um pico de chumbo, tem o pico principal e tem os outros, e esse pequenininho aqui é um pico de ferro. Vou ficar com esses dois só.
Só aumentei um pouquinho para vocês verem, tá? Então, esse é um branco de chumbo, que era um branco utilizado de quando é esse quadro, Edson? Esse quadro é do século XVII. Século XVII, tá? Que era o pigmento utilizado nessa época. Se nós achássemos aqui um branco de zinco ou de titânio, ficaria bem estranho. Poderia ser um retoque ou uma repintura ou uma falsificação até, né? A gente utiliza muito esse tipo de análise para verificar a autenticidade da obra. Proveniência também, porque alguns materiais são de algumas regiões. Agora, vamos fechar esse espectro. E vamos abrir o espectro do vermelho. Então eu vou aqui. Cálcio. Ferro. Vou pegar os picos maiores primeiro. Mercúrio. Chumbo. Outras coisas são, aparecem outros picos que são tanto do equipamento como do ar. Por exemplo, níquel sempre aparece, é do equipamento. Então, basicamente aqui a gente tem o cálcio, que pode ser de uma base de preparação, ferro, que também sempre tem, né, nas pigmentos terrosos, etc. E o chumbo e o mercúrio, provavelmente do vermelhão, que também é um pigmento antigo, característico da época. Tá bom? Não é um vermelho de cádmio ou alguma coisa assim. Pode falar. Então, o que é importante, tá dando para ouvir? O que é importante ressaltar é o seguinte: análise elementar, análise dos elementos são importantíssimos, mas não resolvem tudo. Resolvem algumas coisas. Mas o que eles resolvem principalmente? Eles servem para autenticar algumas obras falsas. Tá? Número 2, servem para assessorar o restaurador. Eu vou dar um exemplo recente. No restauro dos de Cavalcantes, que convidei até o Raimundo para participar, mas ele se recusou a participar, porque tinha coisas melhores. Coitado, desculpa, eu não quero deixar assim. Nós estávamos intrigados com determinado azul. Cavalcantes tem aqueles painéis enormes, vocês conhecem, João Caetano? Nós estamos intrigados com os azuis. Então, quando nós tínhamos que reintegrar e retocar os azuis, não conseguimos. Porque as cores não entravam, o azul não casava com o outro. Até que Márcia foi lá, subiu lá em cima e conseguiu descobrir que o de Cavalcantes só tinha usado azul da Prússia. E, portanto, nós tínhamos que, para acertar nosso azul do retoque, tínhamos que também usar azul da Prússia. Esse é um exemplo claríssimo de como as análises ajudam o restaurador. Mas as análises principalmente servem para a identificação de autenticidade. Então, elas têm que ser apuradas, sofisticadas e melhoradas para identificar a autenticidade. Temos um longo caminho a percorrer. No Brasil já temos um caminho bem percorrido e eu acho que nós vamos melhorar ainda bastante nisso, com novas aquisições, professor Daniel, professora Milena, que na UFRJ, que vão melhorar muito a parte científica da UFRJ. Vou aproveitar e falar uma coisa importante, até uma notícia, né? Eu coloquei tudo aquilo sobre o Brasil, sobre estarmos atrás e tudo isso. Eu acho que
a pandemia, se teve alguma coisa de útil, foi que deu uma implementação, deu uma rápida avançada na comunicação, né, nos meios digitais e tudo. E a partir de 2004, na Europa, uma iniciativa, estava naquele slidezinho que ia entrando tudo, que ficou congelado. Uma iniciativa do cientista Luca Pesati, que é um italiano, de fazer uma rede de laboratórios, tanto laboratórios fixos como laboratórios móveis, e também compartilhamento de dados. Por exemplo, eu tenho um acervo de 4.000 amostras. Madalena não me deixou levar para a UFRJ por questões de segurança, mas enfim, são dados que já estão sendo compartilhados, né? Então, tem 23 países já uma espécie de consórcio, e o Brasil já entrou, acabamos de ser aceitos, agora do dia 5 ao dia 7 teve o último congresso. Eu sou presidente da Antecipa, né, Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Patrimônio. Então, represento o Brasil pela Antecipa e participo dessas reuniões. Então, isso é muito importante, especialmente esse compartilhamento de dados, e é uma nova forma de fazer ciência. Aliás, nós estamos indo para uma nova forma de viver, não só de fazer ciência, né? Mas a questão, Edson, por exemplo, de identificação, a inteligência artificial vai ajudar muito, 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 porque não é só o pigmento, a análise do pigmento, é a pincelada do artista, é um input de dados muito grande, né, e que a inteligência artificial faz assim e já sabe dizer se essa obra é de fulano, é de cicrano ou não, etc. Tá? Então, nós estivemos bem atrás, mas agora eu espero que a gente... o importante também é que, assim, eles têm muitos recursos, né? Então, isso também pode ajudar o desenvolvimento aqui. Sim, a gente acho que ainda tem tempo para 1, 2 perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Alguém? Então, de qualquer forma. Aonde? A questão do hotel, foi dito que eram fungos que estavam na parte de trás do painel. Na parede. Estavam dentro da parede, né? Aí, assim, o trabalho não era meu também, era do Júlio Moraes. Mas a recomendação que eu fiz, inclusive em reunião com o proprietário do hotel, foi de controlar o ambiente. Não tem outra coisa a ser feita. Tem que ser controlado o ambiente. Campos do Jordão é muito úmido, né? Então eles tiveram que fechar algumas áreas que eram abertas para o exterior, para poder interagir com o verde e tudo isso, e controlar o ambiente. E mesmo assim, de tempos em tempos, eles têm que voltar para fazer uma limpeza. Não tem como, né, outra maneira de resolver isso. Hoje em dia, pode ser que no futuro tenha. Obrigada. É exatamente sobre esse mesmo tema. Se o fungo fosse, que às vezes a gente vê manchas no quadro, na parte da frente, o que se faz? Um trabalho químico ou não tem nada para fazer também? Olha... Umidade. Sim. Eu costumo tratar fungos em obras de arte com radiação ionizante, radiação gama. E aqui no Rio de Janeiro não tem, eu já tentei por causa da coleção de obras raras da UFRJ, que está com vários problemas de micro-organismos, mas aqui não tem um irradiador grande que possa abrigar. Em São Paulo, por acaso você perguntou isso, mas eu comecei no Brasil também a utilização da radiação gama em 2002 para a exterminação desses micro-organismos. Porque você pode limpar a superfície e aquilo vai desaparecer. Mas as hifas, os esporos vão ficar lá e ele vai voltar. Se você usar um produto muito forte, que mate tudo, ele pode interagir com a obra. A gente não costuma mais, hoje em dia, usar venenos fortes nas obras, porque eles vão interagir com a obra, se não for a curto prazo, a longo prazo. Tá? Então, eu costumo fazer isso. Inclusive, a gente
tentando ver um projeto para carregar tudo para lá e voltar para cá. Então, gente, queria agradecer muito a presença de todo mundo novamente. Por favor, acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente vai atualizando o processo do restauro. E outros bate-papos serão marcados e estão todos convidados para os próximos. Muito obrigado, hein?